Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Meus irmãos, estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho diário, estes minutinhos que partilhamos aqui juntos com o coração em Jesus e o pensamento elevado a Deus, uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje, meus irmãos, Jesus, Ele possa conceder para a nossa alma aquilo que ela está mais necessitada. Se estamos necessitados de paz, que Jesus possa descer sobre nós o teu manto de paz e de amor. Se estamos necessitados, meus irmãos, de coragem, que Jesus desça em nosso coração a gota de fé e de perseverança. Se estamos, meus irmãos, um pouco desequilibrados interiormente, porque isso acontece, que Jesus possa descer o teu manto de equilíbrio, de serenidade, de paciência em nosso coração e que possamos nos sentir fortalecidos e amparados pelo imenso amor que Jesus tem por todos nós. Olha, meus irmãos, e falando sobre o amor de Cristo para cada um de nós, hoje nós iremos partilhar aqui um momento muito bonito, vivido entre Jesus e um homem que estava atrás de uma cura, um homem paralítico. Este momento nós encontramos lá no Evangelho do querido apóstolo João, no capítulo 5. E eu digo que é um momento muito bonito porque marca não apenas uma cura física que Jesus realiza, mas sobretudo a cura de um espírito. Porque Jesus, meus irmãos, ele não curava apenas fisicamente. Jesus, sobretudo, eu acredito que primeiramente, ele curava almas. Ele curava o interior daquele espírito, meus irmãos. Olha, Jesus, ele sobretudo transformou espíritos, mostrando o caminho do bem. Então não eram simplesmente curas físicas que Jesus fazia, mas Cristo estava empenhado em curar espiritualmente. Então é uma cura muito bonita essa, porque nós vimos aqui o reflexo nessa história de um irmão que ele se encontra muito insatisfeito com a vida dele, muito melancólico, muito amargo interiormente. Realmente eu acho, a visão que eu tenho desse irmão é que ele estava insatisfeito com a vida dele. Então Jesus, ele mostra um novo caminho, ele realiza essa cura da gota de fé e de esperança, de mudar o ponto de vista com que se enxerga a própria vida. Olha, porque muitas vezes a gente se assemelha a esse irmão que a gente vai compartilhar essa história aqui. Estamos insatisfeitos com a nossa vida, mas ficamos paralisados nessa insatisfação, necessitando da gota de fé e de esperança de Jesus, para a gente ter um olhar diferente na nossa vida. Então vamos compartilhar a história aqui, meus irmãos, para todos nós, e aí a gente vai refletindo ao longo dela. Olha, meus irmãos, mais tarde é narrado pra gente, Jesus subiu até Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, próximo da Porta das Ovelhas, ficava um tanque, que em hebraico se chamava Betesda, com 5 alpendres cobertos em volta. Multidões e multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos ficavam ali deitados à espera do movimento da água, pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor que agitava essas águas, e a primeira pessoa que adentrasse nela
era curado. Então um dos homens que ali se encontrava estava aleijado havia 38 anos. Um homem que estava naquela condição de sua vida há 38 anos, meus irmãos. Então, quando Jesus viu este homem, soube há quanto tempo ele já estava doente e perguntou: queres ficar curado? E o homem responde: sim, mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, logo que a água se agita. Então estou a tentar a entrar, mas sempre há outro que passa na minha frente e adentra nessas águas. Cristo, ouvindo a este homem, coloca: levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. E imediatamente aquele homem ficou bom, enrolou a tua esteira e voltou e começou a andar. O homem que há 38 anos não andava, naquele momento se levantou e começou a andar. Meus amados irmãos, essa história, que é um fato que aconteceu, tem muito para ensinar para todos nós, porque foi algo acontecido há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus aqui estava conosco fisicamente, e foi algo que, uma cura que Jesus realizou ali física. Mas eu queria trazer um olhar para a gente perceber que não foi só a cura física que Jesus realizou, mas a cura de um espírito. Porque Cristo estava diante de um homem que estava murmurando, um homem que estava aborrecido com a condição de vida dele, um homem que estava insatisfeito com a vida que ele tinha. Só que tinha 38 anos que ele estava nessa situação, infeliz, murmurando, estava triste ali. E a tristeza dele, acredito que essa insatisfação tomou tanta conta do coração dele que ele não tinha nem forças para tentar lutar para se melhorar. Porque ele diz para Jesus: olha, sempre tem alguém que vem aqui e passa na minha frente, eu não consigo chegar no tanque para ser curado. Ora, meus irmãos, olha só como que a gente nota aí a insatisfação, a estagnação daquela condição que ele se encontrava. Meus amados irmãos, isso aqui foi um fato que aconteceu, uma cura física, mas também do espírito, porque Jesus, ele promove naquele coração a visão diferente da vida. Mostra que basta a gota de fé para a gente conseguir muita coisa que a gente deseja, para a gente dar aquele passo na vida que a gente tanto almeja, que muitas vezes, em muitas situações, depende de nós dar um passo para a mudança, para sair de uma situação que traz uma insatisfação interior em nosso coração. E às vezes a gente vem nutrindo isso há tanto tempo, que estagnamos, que paralisamos ali acomodados. E às vezes basta um passo de fé nosso para a gente mudar a perspectiva de tudo aquilo. Meus amados irmãos, quantas vezes a gente não se assemelha espiritualmente a esse irmão da história? Estamos paralisados, estagnados há muito e muito tempo. Em alguma situação que a gente enxerga essa situação como insatisfatório e infeliz. Só que ao mesmo tempo falta-nos força interiormente para a gente dar um passo para mudar, para se transformar. Às vezes falta em nós aquela fé robusta, também aquela fé raciocinada que Allan Kardec coloca pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Falta às vezes aquela gota de fé que promove a mudança interior e a forma como a gente está enxergando a situação. E assim conseguimos dar um passo para sair dessa lamentação, dessa murmuração, dessa estagnação e ter coragem
para fazer diferente. Olha, meus irmãos, em muitas situações da vida, depende da nossa fé para a gente enxergar diferente o que nos ocorre ou o que está acontecendo conosco. Às vezes, em muitas situações, basta a gota de fé, aquela sementinha de mostarda pequenininha de fé no terreno da nossa alma, para a gente ter coragem, meus irmãos, de dar o primeiro passo para a transformação, para a mudança, para o fazer diferente. Essa história, esse fato vivido de Jesus, mostra claramente o ensino do Cristo, dizendo para o nosso coração: levanta-te. É o que Jesus diz para a gente. Levanta-te, faça diferente. Muitas vezes estamos insatisfeitos conosco em muitas situações, com o nosso interior, que eu estou dizendo. Estamos insatisfeitos com muitas questões em nossa vida, mas paralisamos nessas questões. E aí Jesus diz pra gente: levanta-te, façamos diferente. Tenhamos a fé de enxergar uma esperança no horizonte. Tenhamos a fé de rogar a Deus o amparo para qual caminho a gente pode tomar, porque muitas vezes nenhuma prece, nenhuma oração a gente realiza pedindo auxílio para a insatisfação que a gente está sentindo. Ficamos tão acomodados nessa insatisfação que nem sequer uma prece, um auxílio a Deus a gente pede para sair daquela situação, para deixar um novo olhar para a gente daquilo. Olha, meus irmãos, Jesus diz para nós: levanta-te, que possamos levantar espiritualmente e fazer diferente. Se algo está nos incomodando, se algo dentro do nosso interior está nos deixando insatisfeito, às vezes a forma como a gente anda vendo a vida, como a gente anda conduzindo, os nossos hábitos, o que a gente anda cultivando, façamos diferente, tenhamos a fé e a coragem de dar um novo passo e fazer diferente. Ter um novo olhar, um novo ponto de vista daquilo que nos ocorre. Porque às vezes basta a gente mudar o ponto de vista da nossa vida para a fé e para a coragem florescer em nosso coração, para a gente ter bom ânimo de trilhar um caminho diferente. Vamos mudar o ponto de vista, aurir a fé, aurir a força em Jesus. Jesus concede amparo e coragem a todos nós. Vamos abrir o nosso coração para o Cristo. Sair desse processo de estagnação, de paralisação e permitir que Jesus nos cure interiormente, para que a gente possa se levantar e seguir uma rota agora no caminho de Jesus. Bom, meus irmãos, que esta mensagem hoje possa florescer em nosso coração. Essa mensagem que foi inspirada no nosso capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Lembremos também, meus irmãos, que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma excelente manhã, um excelente dia para todos nós, meus irmãos. Que assim seja.